Fala aí, seus pão na chapa, tranquilidade com vocês. De vez em quando vocês vão ver eu olhando pra lá, é porque eu tô assistindo o jogo do Vasco e do Cuiabá. Meu Deus do céu! Não é à toa que o Vasco tá na posição que se encontra. É um time muito novo, jogando junto ali. E, cara, eu tenho dó do torcedor do Vasco. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na luz, pra ficar melhor pra você a imagem aí. Cara, torcedor do Vasco não tem esperança mesmo com esse time, cara. Não tem esperança. Mas vamos lá, né? Uma boa noite para vocês. Vamos aqui para as análises do que foi o final de semana esportivo, tá? Hoje acaba o último jogo da rodada da 11ª rodada do campeonato, onde não foi nada bom para os paulistas, né? Os quatro paulistas perderam. Acontece isso todo ano no campeonato, é normal. Também acontece para os carioca, para os mineiros, é normal. Mas vamos lá, mas antes disso, peraí. Já deu seu like? Se inscreveu no canal? Deixou aí o sininho ativado aí para receber notificações? Mandam para seus amigos, primo, parente, compartilha com todo mundo. Não deixe de comentar o que vocês acharam aí do que foi o campeonato esse final de semana. Excelente, excelente final de semana para o Botafogo, que mostrou para muita gente, tá? Para muita gente que não tá para brincadeira, que está concentrado, que está jogando muito bem e tem um fator que ninguém fala. Todo mundo acha, olha, quase gol do Vasco, hein, viu? Só foi eu falar. Tem umas coisas que as pessoas não param para analisar todo ano, né? O time para ser campeão, ele não basta ser só jogar bola. Eu canso de falar. Ele precisa ter um pouco de sorte, cara. Precisa. E olha, é, a gente analisando o jogo do Botafogo ontem, ele teve bastante sorte. Teve gols perdidos do Palmeiras, teve bola na trave, teve gol anulado, teve é, pênalti perdido. Mas vamos por etapa, né? Tivemos jogos no sábado, né? O São Paulo jogou no sábado. O Corinthians jogou no sábado e perderam, né? Os dois perderam. O Corinthians jogou com o Atlético Paranaense e perdeu. E o São Paulo jogou com o Cruzeiro e perdeu com um gol contra. Apesar de São Paulo ter jogado melhor, ter implantado um pouco mais de jogo, ter feito um jogo bom, legal, interessante do São Paulo. Porém, não veio a vitória. O São Paulo perdeu, não teve eficiência, eficácia para poder vencer esse jogo, e assim ficou um pouco mais longe ali do pelotão da frente, porque ali em cima ali, muitos venceram, como Atlético Paranaense, Inter. O Inter conseguiu vencer o América de virada, né? América esse que eliminou o próprio Inter na Copa do Brasil, vários confrontos entre os dois times, né? Estranho, e conseguiu eliminar o time do, do, do Inter, né? Em pleno Beira-Rio. Só que ontem não foi isso que aconteceu, né? O Inter conseguiu vencer. Então, para o São Paulo ficou um pouco ruim, complicado, né? E não consegue sair, não consegue emplacar ali jogos, não consegue, como é que eu vou dizer? Não consegue fazer, por exemplo, fez um belo jogo contra o Atlético Paranaense no Morumbi, venceu, né, de virada, e depois ele vai lá, no Mineirão, pega um Cruzeiro que vinha, se eu não me engano, com 8 jogos sem vencer, quase gol do Vasco. Pegou 8 jogos aí sem vencer e não consegue emplacar uma vitória, né? É difícil, é complicado. Dorival Júnior tá tentando acertar esse elenco, esse time, né? E aí eu fiquei sabendo que o São Paulo tá querendo o Eric do Vozão, né? Do Ceará. Tá tentando a contratação desse Eric pro elenco, onde esse Eric tá o Eric que o São Paulo, que o Dorival Júnior adora, né? Gosta desse Eric, né? Gosta do futebol dele.
Então, o Ceará até quer renovar com ele, porém, o São Paulo meio que agora entrou na briga e está assustando um pouco o Ceará, porque o, o menino gosta, né? E no final do ano acaba o contrato dele com o Ceará. Então ele já pode, se eu não me engano, agora, na próxima janela, agora que abre no meio do ano, já fazer um pré-contrato com o São Paulo. É um bom jogador? Não sei. Não venho acompanhando a Série B, não venho acompanhando o time do Ceará por esses dias, né? Então, se o São Paulo conseguir contratar, nossa senhora, aí o gol que o cara que perdeu, o Matheus Peck, é bom esse jogador, hein, do Vasco. Não vai durar muito tempo no Vasco também, não. Então, é meio complicado São Paulo, né? Que já vendeu mais de 21. Eu tenho umas notações aqui que o pai tem muita informação hoje. Então, o São Paulo conseguiu vender aí agora aí 21 mil ingressos já para o jogo contra o Tigres, um jogo que para o São Paulo não muda muito, já está classificado, melhor do seu grupo, não tem como os demais alcançar. Então, né, talvez o torcedor não está nem dando muita mínima, porque quer o Campeonato Brasileiro, né? Quer melhorar no Campeonato Brasileiro, quer voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente, o São Paulo não vai lotar esse estádio, não vai lotar o estádio. Acho que, se eu não me engano, é na quarta-feira o jogo, ou é na quinta, né? Os jogos do São Paulo na quinta é complicado demais. E detalhe dos horários, né, que eles colocam de semana. Os horários de semana, olha, ui, os horários de semana é um pouco complicado, porque assim, para quem trabalha, quem é torcedor e trabalha para ir no jogo às 7 é ruim. Para ir no jogo às 9 é ruim na hora que volta, né? Porque não tem ônibus, falta as coisas, né? 0-0 primeiro tempo, Vasco e Cuiabá, o joguinho ruim danado. Então é complicado, né? Eu não gosto desses horários de semana, é difícil, é complicado, mas não tem o que fazer, né? Então o São Paulo coloca aí 21 mil ingressos para o jogo contra o Tigres, não acho que vai ter muita, muita, muito público, né? Tem esse interesse, né, no Eric do, do próprio Ceará e também do Savarino, que era do Atlético e hoje joga no time lá da MLS, né? Do futebol americano. E tem possibilidade de trazer. É boa para São Paulo? Não sei, né? Porque vai gastar muito, né? É muito dinheiro para trazer um jogador que, para mim, na minha opinião, o São Paulo não rende, não vai render nada, né? E também temos também fora isso, aquele fator sobre dinheiro, né? O São Paulo não anda tendo muito dinheiro, então é difícil para o São Paulo, né? Então vamos sair do São Paulo agora, já falamos muito do São Paulo, vamos para o Corinthians, né? O Corinthians também encaminhou a venda do seu melhor jogador hoje, assim, da base, falando, né? Que tem uma expectativa muito grande em cima dele, que é o Pedro, né? O Pedrinho. E parece que o Corinthians encaminha a venda para o Zenit. Qual que seria a proposta? Eu ouvi hoje que o Corinthians queria 12 milhões por ele. Só que o Zenit aceita pagar esses 12 milhões, mas parcelado. Ou 9 milhões, né, à vista. Então, para o Corinthians, hoje é mais vantagem pegar os 9 milhões e perder 3. Porque hoje o Corinthians precisa urgentemente vender o Pedrinho, né? A gente está falando de 12 milhões de euros, se eu não me engano, que dá 62 milhões, ou 9 milhões de euros, que dá 62 milhões de reais aí, né? Então o time precisa urgente, 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 urgente desse dinheiro, desse valor entrando nos cofres, né, do Corinthians, para poder salvar um pouco aí o que é o caos instalado dentro do Corinthians, né? Porque hoje o Corinthians ele enfrenta um caos na direção, um caos em campo, um caos na torcida que briga por causa de treinador. Isso é ruim, é complicado para um time como o Corinthians, a grandeza que o Corinthians tem, ficar brigando por esses lances, por essas coisas, por essas situações, né?
E aí, para ferrar o Corinthians, essa semana ele ainda tem um jogo importantíssimo, né? É, no meio de semana aí, que pode sim dar a classificação para o Corinthians na próxima fase, como também pode, sabe, tirar o Corinthians da próxima fase. Eu, na minha opinião, eu como torcedor, eu já passei por essas situações de enfrentar a parte de baixo da tabela, então eu preferia deixar ali jogar contra o Liverpool ali para poder pegar um empate ou uma vitória, mas pensando nada mais, nada menos no Campeonato Brasileiro, onde pode correr o risco de cair, né? Então eu esqueceria um pouco esse lado da Libertadores e aí ia se classificar para a Sul-Americana, né? Que a gente fala que é a Série B Sul-Americana, né? A Série B Intercontinental, mas é complicado, né? Deixa nos comentários, vocês que é corintiano aí, que curte o canal, que segue o canal, o que vocês acham? Vocês preferem vencer esse jogo e torcer para se classificar em uma posição a menos aí, meio complicada, e ficar tendo que mesclar time no Campeonato Brasileiro para jogar Libertadores? Ou vocês preferem sair logo da Libertadores, se focar no Campeonato Brasileiro e não dar o vexame de cair para a segunda divisão? Deixem nos comentários aí o que vocês acham. Eu, como torcedor, eu prefiro manter meu time na principal liga do campeonato. Eu, na minha opinião, acho que o Corinthians não tem time para cair no Brasileirão, mas a gente já viu Grêmio, já viu Palmeiras, já viu vários times que não tinha time para cair e caiu, infelizmente. Né? Então, eu acho que o Corinthians deveria fazer isso. Né? E é o jogo que vai passar na TV, né? Então vai ter muita audiência, vai ter vários torcedores assistindo, querendo ou não, o Corinthians passa na TV ou não, já tem bastante audiência, né, até no Premiere, essas coisas, e quem sabe, né, então, jogo importantíssimo pro Corinthians no meio da semana, um jogo importantíssimo pro Corinthians no final de semana, né, então o Corinthians precisa agora esperar abrir essa janela de transferência aí para ver se vai ter alguém que possa trazer para ajudar esse time e fortalecer o time do Corinthians, né? Que eu acho difícil contratar um cara bom. Tem o meia lá do Racing, que já vai trazer, mas é meio complicado pro Corinthians, né? Vamos sair do Corinthians agora. Deixem nos comentários o que vocês acham aí do que eu perguntei em relação a abrir mão da Libertadores para focar no Brasileiro e a Copa do Brasil, né? E vamos partir para o Santos, né? O Santos fez um bom jogo ontem, assim. Não sei se o Santos que fez um bom jogo ou se foi o Flamengo que jogou mal, né? Porque mesmo assim o Santos jogando razoavelmente, eu acho que, na minha opinião, o Flamengo não jogou bem. O Flamengo não apresentou um bom futebol, não jogou muito bem, porém venceu. Quantas vezes a gente já viu acontecer isso com o Palmeiras? O Palmeiras ser sufocado e venceu o jogo, várias vezes, né? Não só o Palmeiras, ontem o Botafogo a mesma coisa. Desculpa, gente, acordar cedo é complicado. Então, o Santos jogou até que melhor, mas não venceu, perdeu 3-2, conseguiu tomar aí 2 gols ali com 20 minutos, né? E perde o jogo contra o Flamengo, que chegou à terceira colocação ali, tá atrás do Grêmio por, acho que, saldo de vitória, né? Se não era o segundo colocado, e aí nós teríamos 2 cariocas no topo da tabela, querendo ou não, a gente tem ali no topo da tabela 2 cariocas, um gaúcho e um paulista, né, que é o Palmeiras. Só de São Paulo, só quem está representando ali a tabela da parte de cima é o Palmeiras, né? E com isso o Santos vai piorando no campeonato, né? Só lembrando que tá passando aqui os lances aqui, o Corinthians feminino, né? Parabéns, dá os parabéns para as meninas aqui do Corinthians. Venceu, né, o Cruzeiro, já tinha vencido o primeiro jogo, venceu o segundo jogo por 4-2 e vai para a semifinal da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, desculpa. Ontem o Palmeiras, estava tão ruim a situação do Palmeiras ontem, que o Palmeiras feminino conseguiu perder em casa do São Paulo, num belo jogo do São Paulo, num gol de cobertura lindo, foi de fora da área, né? O jogo das meninas do São Paulo sobremarcar no segundo tempo e aniquilar o Palmeiras, que teve as suas oportunidades, mas a goleira do São Paulo catou demais, cara. E o mais interessante de tudo isso aí
é ver como o futebol feminino vem crescendo, né? É importante a gente também dar uma atenção para o futebol feminino, porque hoje o futebol feminino representa muita coisa no campeonato, no nosso esporte. As mulheres vêm ganhando espaço, né? Nesse quesito chamado futebol. O Corinthians tem uma excelente equipe. A Ferroviária, que bateu o Internacional no primeiro jogo fora de casa e bateu no segundo de novo. O Santos bateu o Flamengo. O engraçado, né? Tivemos o Santos e Flamengo masculino jogando, e o Santos e o Flamengo jogando no feminino também, né? E os confrontos é pesado, hein? Corinthians e Santos, próxima fase, e São Paulo e Ferroviária. Palpite meu. Corinthians e Ferroviária final, e o Corinthians é campeão, infelizmente. É um time muito forte, time feminino do Corinthians, né? Mas voltando ao Santos aqui, que a gente estava falando, o Santos teve hoje o seu treinador Paulo Turra dando a preparação para o elenco, né? Mas hoje foi só para o time reserva, poupou os titulares que jogou ontem, então teve o primeiro comando do Paulo Turra, deve ter conversado com os jogadores, né? Na minha opinião, melhor Paulo Turra do que o Odair Hellmann. Eu odiava o Odair Hellmann no Santos. Deixe nos comentários aí, Santista, o que vocês achavam do Odair Hellmann. Era uma boa para o Santos? Cabia nesse Santos? Na minha opinião, não cabia no Santos o Odair Hellmann. Eu achei interessantíssimo essa, né, ter mandado embora, ou ele saiu, não lembro agora aqui, se eu não me engano, acho que ele pediu para sair, fez um acordo, né? E na minha opinião, foi tarde, era para o Odair Hellmann ter saído do Santos no jogo contra o Ituano, pelo Campeonato Brasileiro em março. Esse Santos não estaria nessa situação, porque na minha opinião também o Santos não tem time para cair. Vendo esse jogo que está passando aqui do Vasco e do Cuiabá, o Cuiabá ele demonstra jogos bons contra times grandes e tropeça contra time pequeno, é inacreditável, né? Contra time pequeno, que o Vasco não é pequeno, mas não consegue encaixar o futebol. O Cuiabá não consegue encaixar o futebol quando joga com times que estão ali na mesma fase que ele ali embaixo, né? Jogou contra o Corinthians de igual para igual, poderia ter saído com a vitória, tomou ali um empate no final ali, no segundo tempo, com a entrada do Rony, né? E hoje tá empatando 0-0 com o Vasco, mas, meu, jogo ridículo, feio de assistir. Então é isso, do Santos a gente só tem isso, né? Temos também uma baixa no Santos também, que é em relação ao Ângelo, né? O Ângelo pode deixar o Santos aí, né? Tem proposta do Flamengo para ele ir pro Flamengo, e tem proposta do Flamengo aí pro Ângelo, né? O Ângelo tá de olho o Flamengo tá de olho no Ângelo, provavelmente ele já se posicionou que quer sair, que quer ir embora do Santos. É ruim porque o Santos, que já não tem um elenco muito bom, e agora vai perder um dos meninos da base que joga muito bem, né? E tivemos também uma gafe ontem, não sei se vocês viram, galera. Depois dá uma olhada aí, vou postar aí para vocês verem, dá uma olhada aí, o vexame que o Flamengo passou ontem. O Flamengo entrou com uma camiseta nova, diga-se de passagem, bonita, na minha opinião. Deixe no comentário o que vocês acham aí, rubro-negro. Mas deram uma gafe, né? Colocaram o PEC de campeão brasileiro 2022, né? Bom, deixa nos comentários aí, vocês flamenguistas, o que vocês acharam disso, Santista, São Paulino, comente aí o que vocês acharam disso. É inadmissível, né? Tem que ser cobrada a comissão, né, que cuida disso. É uma gafe do futebol ontem, gafe. Flamengo comete gafe no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, acontece. Talvez era para ter colocado da Copa do Brasil e colocaram o Campeão Brasileiro 2022. Mas é normal, paciência, né? Não tem o que fazer. E com isso aí, né? Não mudou nada do jogo, mas foi uma gafe, foi a gafe do jogo. Aí vamos passar para o jogo principal ontem, né? O jogo principal ontem foi Palmeiras, né? Palmeiras ontem foi o jogo principal, o assunto da noite, né? Aí nós temos diversos pontos para falar do Palmeiras, né? Um deles vamos falar primeiro sobre a venda do Giovani, né? Eu sempre venho aqui no canal, vocês que acompanham o canal aí, vocês estão vendo sempre eu falando o que acontece com o Abel, que ele não coloca o Giovani. Eu já tinha
Eu já tinha meio que minhas dúvidas que o Giovani ou é um garoto problemático no elenco, não demonstrava interesse, sei lá, ou o Abel não gostava dele, sei lá o que podia ser, porque, meu, o Giovani não joga, não jogava, e toda vez que ele entrava ele fazia um belo jogo, ele jogava bem, mas não jogava, cara, não jogava, e é difícil, é complicado você ver, né, um garoto da base que joga muito bem, mas assim, e aí eu penso assim, será que o Giovani era a mesma coisa do Verón? Porque o Verón era um jogador bom, mas eu via muita preguiça no Verón, eu via muita preguiça. Segundo rumores e boatos, já fiquei sabendo de algum. Teve um repórter aí que falou, não lembro dele agora, mas falou que o Giovani era meio preguiçoso nos treinos, né? Que o Giovani era meio. Vamos falar a frase do velho tricolor, morfético, né? Então ele não demonstrava empenho, vontade, desejo de jogar. E quando você tá num Palmeiras, que tá todo mundo voando, você tem que comer a bola, né? E ele não era assim, infelizmente, né? E aí o Palmeiras consegue encaminhar a venda dele de 50% do passe dele o time do Catar, né? Eu não esqueci agora o nome do time lá, que também é do grupo do PSG, né? Então, pessoal, todo mundo tá vendo essa transição dele ir para esse time do Catar, fazer um bom campeonato e se transferir para o PSG definitivamente. Com isso, o Palmeiras ia lucrar muito, 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 porque ele já é no valor totalmente diferente, né? Mas saindo dessa contratação, na minha opinião, eu não gostei da venda do Giovani, mas eu acho que algo de errado não está certo aí, né? Porque a gente vê o Luiz Guilherme hoje jogando quase todos os jogos, entrando em todos os jogos, o Endrick, né? Fabinho e o próprio Giovani você não vê. Então, algo de errado tá acontecendo ali. E aí a gente vai para a derrota, né, do Palmeiras, que a derrota amarga, cara, a derrota ruim pro decorrer do campeonato. O Botafogo consegue colocar 8 pontos na frente do Palmeiras, né? A gente não vê evolução dos outros times, não vê o Botafogo oscilando, né? Em 12 jogos do Botafogo, ele ganhou 10 e, se eu não me engano, perdeu um, empatou um. Olha isso. Ou perdeu dois e ganhou 10. Então, assim, o Botafogo ele ganhou do Cuiabá fora e ganhou do Palmeiras fora. E o Palmeiras fez o quê? Perdeu fora e perdeu em casa. Então, assim, que é um dos candidatos ao título ali. Agora eu acho que o Grêmio entra na briga, né? O Flamengo já estava na briga, já vinha ganhando vários jogos. Mas você vê um Palmeiras ontem meio apático em campo, né? O Veiga já vinha desde o primeiro tempo, não acertava escanteio, não acertava cruzamento de bola na área, não ajudava a marcar. Você via Dudu não conseguia fazer um drible naquele lateral no Rafael. Você não via o Arthur apoiando, jogando. Então, assim, ontem nada deu certo pro Palmeiras, né? Foi o que eu falei, o feminino perdeu mais cedo, né? E perdeu na bola. O São Paulo jogou muito bem. Não vou falar que o São Paulo não jogou, que o São Paulo jogou muita bola, né? Soube marcar, soube defender e venceu com méritos. Se classificou para a semifinal. E o Palmeiras masculino, que também não soube ser eficaz, né? O próprio Abel Ferreira, na entrevista, ele falou, faltou eficácia. E aí a gente lembra do Palmeiras e São Paulo, onde o São Paulo amassou o Palmeiras, massacrou o Palmeiras, mas não foi eficaz, né? E o Palmeiras, com 2 lances, foi lá e matou. A mesma coisa foi o Botafogo, primeiro tempo não jogou nada, não fez nada, porém, sobre marcar, sofrer e chegou ao Cuiabá e conseguiu chegar ao gol com o Tiquinho. Chegou ao gol com o Tiquinho, né? Conseguiu fazer o gol com o Tiquinho, né? Que, na minha opinião, está jogando demais. E aí entra aquela história que eu falei da sorte. O jogador também não precisa só jogar bem, precisa ter sorte também. O time também não precisa jogar bem, mas precisa ter sorte também. Aquela bola que tá entrando, bate na trave, o pênalti a seu favor é que é perdido, né? E tivemos aí depois do segundo tempo com algumas mudanças que o Palmeiras fez, o Botafogo, o Luiz Castro ontem foi impecável, ele deu um nó tático no Abel. O Abel colocava um jogador, ele ia lá e colocava outro,
para fazer cobertura, cobrança. Então o Palmeiras não conseguia jogar. Porque, na minha opinião, eu não entendo. Deixa nos comentários vocês aí, palmeirenses, o que vocês acham do Tabata, cara? Não sei, ou vocês torcedores de outro time também, deixa no comentário. O Tabata cabe no time de alguém, porque, cara, ele não é meia, ele não é volante, ele não é atacante, ele não é armador. Eu não vejo qual é a função desse cara no Palmeiras, e ele entra em todo jogo. E ainda tivemos a sorte de o Atuesta não estar bem, estar machucado, porque senão o Atuesta entrava também nesse time e acabava com tudo. Porque se esses caras não pagam para jogar no Palmeiras, eles pelo menos eles devem lavar uma louça, fazer alguma coisa lá, no lavar banheiro, não sei o que eles fazem, não sei. Porque não tem mais condições de ver Tabata jogando, né, Navarro jogando. Empresta esses caras. Faz o seguinte, empresta pro Corinthians, pro Santos, entendeu? Que não tem, que tá com dificuldade de contratar jogadores, então empresta para esses times, ajuda o rival, pô. Sabe? É complicado. Você tem Luiz Guilherme, John, você tem Hendrick no banco, você tem quem mais? Fabinho. Olha, eu vou falar para você, se colocasse o Fabinho no lugar ontem do, do Rios, né, e tirasse e não colocasse o Tabata, acho que tinha dado mais jogo, né? Mas aí ficou complicado agora o campeonato, né? Na minha opinião, vendo esse jogo do Botafogo, né? Vamos falar um pouco desse Botafogo. Vendo o jogo do Botafogo, minha opinião é uma só. O Botafogo está muito bem, está jogando muito bem, está sabendo jogar, está sabendo segurar os resultados. Já tinha assistido o jogo do Botafogo contra o Goiás, contra o São Paulo, e o Botafogo fez um excelente jogo. E ontem não foi diferente, né? O Botafogo ontem, ele isolou os principais jogadores do Palmeiras e conseguiu fazer o resultado, conseguiu sair com o resultado, né, para o Botafogo maravilhoso. Só que tivemos um caso lamentável, tá? Que fique registrado aqui, né? Tivemos o caso lamentável de um torcedor do Botafogo, né? Quem é o Botafogo na fila do pão nos últimos 10 anos? Fala para mim. Não dizendo que a grandeza do Botafogo é alta. O Botafogo é um time grande do campeonato. Meu Deus do céu, cara. Olha o gol que o jogador do Vasco perdeu. Não é à toa que o time. Por isso que eu falo, isso é gol que o jogador perde. Quando o cara perde um gol desse, é gol para perder e falar, ó, pronto, pode rebaixar o Vasco. Pode rebaixar o Vasco, cara. Nossa senhora, o cara cruzou uma bola e o cara só tinha o gol para fazer, ele tocou para fora. Mas voltando, né? Tem o torcedor do Botafogo aí que ele postou um vídeo na internet, tá viralizando aí, vocês podem procurar, não vou postar aqui, não vou dar esse mérito para ele, queimando a camiseta do Palmeiras, chamando o Palmeiras de lixo. Só que não esqueçam que hoje vocês estão nesse poder, nesse patamar que vocês estão, porque vocês viraram SAF. Palmeiras não. Palmeiras foi para a segunda divisão, Palmeiras reestruturou o time, reestruturou o seu estádio. Hoje tem uma torcida forte, tem uma diretoria forte, né? No Palmeiras é independente, Palmeiras não é de ninguém, não tem dono dentro do Palmeiras. O dono do Palmeiras é a torcida. Só que isso que o cara faz, ele dá pano, é aquela história da soberba, né? A gente cansa de falar que a soberba, ela procede do fracasso, tá? Eu já vi o Palmeiras 2009, os flamenguistas vai lembrar aí, escreve aí, deixa nos comentários quem é que lembra em 2009. Palmeiras liderava o campeonato a 19 rodadas, se eu não me engano, e o Flamengo passou no final e foi campeão. Simples, né? Tem o segundo turno, nada está perdido, ainda temos ainda mais 8 rodadas do campeonato do primeiro turno, tudo pode acontecer, janela de transferência abrindo, então é complicado, você não pode fazer isso, você não pode jamais queimar uma camisa de uma outra instituição onde você está jogando contra. Tudo bem, é um direito do torcedor, faz o que quer, né? Mas ele deu direito a outro torcedor fazer a mesma coisa, desrespeitar a instituição que ele torce. Quando você queima a camisa de um outro clube, não sendo seu, você dá direito a outro
outro torcedor fazer a mesma coisa com a sua camisa. E quando o torcedor fizer isso com a sua camisa, não vai ficar legal. Por quê? Porque ele não está desrespeitando você, ele está desrespeitando o Botafogo. Quando o torcedor do Palmeiras lá na frente fizer a mesma coisa, pegar uma camisa do Botafogo e queimar, ele não está desrespeitando esse torcedor imbecil, que na minha opinião é imbecil. Entendeu? Ele vai estar desrespeitando o Botafogo. Entendeu? Ele vai estar desrespeitando, não é o torcedor, é o Botafogo. Então é complicado, né? Deixe nos comentários aí a opinião de vocês aí, né? O que vocês acham dessa atitude desse torcedor? Ele tá certo, ele tá errado? Eu vi o vídeo hoje, eu falei, meu, que cara louco, né? Cara louco. Se ele tivesse queimando a camiseta de um rival dele, mas não é nem rival, mas paciência, né? A vida ensina, né? O mundo ele dá voltas e o palmeirense hoje, ele pode dizer isso, né? Muitas pessoas dizem que o palmeirense é soberbo, mas não é não, cara. Desculpa. A gente nunca entra já contando com a vitória antes de jogar. Ontem mesmo eu falei aqui no grupo de palmeirenses que eu tenho aqui, falando, ó, eu não sei não, mas o Botafogo está muito bem, o time do Palmeiras vem numa decaída, a gente, toda vez que tem uma parada longa, o time não joga bem. E eu falei. E os caras falaram, você é louco, que isso? E caso a gente é superior, eu falei, calma, o jogo é jogar. E o jogo foi jogado. O Botafogo, desculpa, cara, foi melhor do que o Palmeiras, né? Foi melhor do que o Palmeiras o tempo todo. Não foi esse Davidson, o cara chutou a bola, o Davidson caiu, o juiz deu falta. O Palmeiras não foi superior ao Botafogo, desculpa ficar dando cruzamento dentro da área, qualquer time faz. O Botafogo foi melhor que o Palmeiras, a zaga do Botafogo foi melhor, o meio-campo foi melhor, e o Botafogo podia ter feito no segundo tempo pelo menos os 2 gols a mais, ter saído por 3-0 aí fácil. Galera, vou ficando por aqui, já falei demais. 30 minutos olha isso, cara do céu. Eu tô assistindo o jogo aqui, mas, cara do céu, se vocês colocarem pra assistir esse jogo, vocês choram. Já que o jogador tava impedido, né? Ia ser gol contra do Vasco. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilha com seus amigos, com as pessoas. Deixe nos comentários sobre os lances que eu comentei aqui, sobre o torcedor do Botafogo, sobre a PEC do Flamengo, onde a papagaiada que a diretoria fez, Corinthians com a venda da joia da base, a joia da base do Palmeiras também sendo vendida, se vocês concordam ou não. Santos aí com o novo técnico, São Paulo pensando no futuro, né? Deixa nos comentários aí, não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, amanhã a gente volta com mais detalhes, a gente já volta amanhã para falar de Libertadores, né, das possibilidades de cada time, e aí a gente fala um pouco do que vai ser essa quarta-feira e quinta-feira de Libertadores. Tamo junto, um abraço para todos, um pão na chapa.